Olá, bom dia, tudo bem? Essa aqui é a reposição da aula, capítulo 8, e vou fazer logo em seguida o capítulo 9, que aí a gente já mata essas duas aulas, tá bom? Antes vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, coloco diante do Senhor agora, em nome de Jesus, mais essa aula, que o Senhor venha trazendo luz ao entendimento das tuas servas, que o Senhor venha abrindo os olhos espirituais dos teus servos, que o Senhor venha respondendo cada pergunta, respondendo cada questão, Deus, que tem sido apresentada a Ti. Traz, Deus amado, um novo mover, uma cura, uma libertação, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então vamos lá. O capítulo 8 tem como título Jesus, o Grande Conselheiro. Amém? A intenção dessa aula hoje é nos treinar para aconselharmos, ok? Como é feito o aconselhamento? Qual o objetivo do aconselhamento? Quando eu devo aconselhar, né? Então, assim, nessa aula nós vamos aprender isso. Jesus, ele foi um grande conselheiro, né? Ele não obrigava ninguém a segui-lo, ele não obrigava ninguém a tomar nenhuma decisão, mas ele ia conduzindo até o momento que a pessoa tinha que fazer uma escolha. Então vamos lá. Jesus tinha morrido, ele ressuscitou, e antes dele aparecer para os apóstolos, ele apareceu para 2 outros discípulos que faziam parte dos 144 dele. Porque é 12 vezes 12 vezes 12, né? Assim, 12, primeiro Jesus escolheu 12, depois 12 vezes 12, 144, depois 144 vezes 12, 1728, e por aí vai. É assim, né? A multiplicação que a gente faz na igreja. Então, o que acontece? Jesus... O que ele fez? Ele ressuscitou, aí ele viu Maria Madalena e ele falou para ela: avisa para os discípulos que eu ressuscitei. E aí ele foi atrás desses 2 rapazes que tinham desistido. Jesus tinha tido um ministério de 3 anos e ele avisou: olha, é preciso que eu morra, é preciso, né, para eu poder resgatar as vidas de vocês, e eu vou ressuscitar o 3º dia e tal. Ele falou assim, mas ele não falou de forma clara. E eles não entenderam. E aí, quando Jesus foi morto, eles pensaram: poxa, acabou, não tem mais jeito, a nossa esperança morreu, então vamos embora. Aí eles desistiram e estavam voltando para Emaús. Eles saíram de Jerusalém e desceram para Emaús. Jerusalém era uma cidade que ficava no alto, na colina, e eles desceram para Emaús. Não era muito longe, mais ou menos 16 quilômetros. E aqui no capítulo 24 mostra que quando eles estavam descendo desanimados, Jesus chega perto deles. Jesus se aproxima, mas eles não reconheceram que era Jesus. Os olhos espirituais deles estavam fechados. Jesus fez aquilo para nos dar uma lição. O Bispo Rodovalho, agora na celebração de verão, de inverno, né? Nas celebrações internacionais que acontece todo julho, ele diz o seguinte: que cada milagre que Jesus fez, cada ação que ele fez foram pontuais. Foi para quê? Para nos ensinar alguma coisa. Porque ele poderia ter estendido a mão, um monte de gente ter curado. Nem todos que andaram com Jesus foram curados. Nem todos que estiveram ao lado de Jesus, que tocaram nas suas vestes, nem todos que falaram com eles foram libertos. Foram poucas as pessoas. É interessante entender isso, porque muitas pessoas vão para a igreja, muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas oram, mas nem todas são libertas, nem todas são salvas. Existe uma doutrina, que é a doutrina da predestinação. João Calvino, ele entendeu, eu acredito que entendeu de forma equivocada, senão nós estamos perdendo
o tempo pregando o evangelho, né? Ele entendeu que as pessoas já nascem com a predestinação da salvação. Então não adianta, se a pessoa já nasce predisposta a ser salva, então se eu tivesse nascido com a predisposição de não ser salva, eu não perderia meu tempo tentando ser boa, entende? Então existe uma predestinação, a doutrina da predestinação. Então o que acontece que a gente precisa entender para eu adiantar aqui? Então Jesus, apesar dele ter morrido ressuscitado, ele não foi atrás primeiro dos apóstolos. Não que os apóstolos não fossem importantes, claro que eram. Os apóstolos eram a base do evangelho, como foi a base do evangelho, mas ele mostra que ele vai atrás dos grandes e ele vai atrás dos pequenos. Ele foi primeiro até esses discípulos que estavam desistindo. Muitas vezes nós estamos desistindo e Deus vai atrás, Jesus vai atrás de nós. Então o que acontece? Ontem eu preguei e falei sobre crises. As crises nos fazem perder o alvo de vista. Qual é o nosso alvo? As crises nos fazem perder o alvo de vista. Qual é o seu alvo? O que você tem focado, né? O meu alvo é Cristo. O meu alvo é ir para o céu, receber a salvação e levar comigo a quantidade de pessoas que eu puder levar. Então esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo, esse é o meu foco. Então quando nós entramos em crise, a primeira coisa que as pessoas fazem é: não vou mais assistir célula, não vou mais pro culto, acabou, não leio mais a Bíblia. Eu passei por isso. Quando eu entrei em crise, quando eu tive depressão, eu fiquei de mal de Deus. Aí eu não lia a Bíblia, não orava, não ia para a igreja. Então a gente perde o alvo de vista. E o que Jesus fez? Jesus foi lá até eles para abrir os olhos espirituais deles. Aí quando Jesus chegou perto deles, Jesus perguntou: o que é isso que vocês estão falando? E eles estavam falando sobre o que estava acontecendo. Poxa, Jesus morreu, né? Ele não ressuscitou. Poxa vida, perdemos tempo. Então eles estavam conversando sobre isso. E aí Jesus chegou perto. Aí o que a gente precisa entender? Existem pessoas do nosso lado que perderam o foco, que perderam o alvo, que desistiram. Desistiram por conta das dores, desistiram por conta das crises, desistiram por conta dos problemas. O que a gente tem que fazer? Chegar perto. Jesus chegou perto. Ah, mas aquele problema ali é muito difícil. Chega perto assim mesmo. O Senhor vai nos dar a capacitação. Amém? Então Jesus, primeira coisa, quando entramos em crise, perdemos o foco e descemos, desistimos, paramos, né? Ou então a gente desce. Práticas que você tinha deixado, pecado que você tinha deixado, você volta a praticar. Ok? Então nós temos que chegar perto. E Jesus chegou perto. Jesus, ele não deixou de chegar perto das pessoas. Qual foi a outra coisa que ele fez? Ele corrigiu a visão. Eles estavam cegos. Eles estavam olhando para o natural. Nós não podemos olhar para o natural. As pessoas que estão em crise olham só para o natural, para o problema. Nosso foco tem que ser o Senhor, olhar para o Senhor. Porque se você olha só para o seu problema, ele vai te destruir. Ele será maior do que você. Como que eu posso vencer o diabo? Na carne, eu vou perder bonito. Mas se eu depender do Senhor, se eu buscá-lo de todo o meu coração, apesar das lutas, apesar das resistências, e eu mantiver os meus olhos no Senhor, na leitura da Bíblia, na oração, na obediência, eu vou vencer. Na carne não, no espírito. Ok? Então Jesus se aproximou deles e corrigiu a visão. Como que a gente faz isso? A pessoa está mal, você chega perto, e aí, como você está? Como estão as coisas? O que aconteceu? Tal. Você chega perto e pergunta. Aí a pessoa começa a falar. Quantas pessoas estão do nosso lado destruídas, perderam o foco, perderam a esperança e a gente não faz nada? Nós precisamos chegar perto. Ah, eu não gosto de me meter na vida dos outros. Mas Deus nos chamou para isso, para nos metermos sim na vida dos outros.
ok? Então Jesus escutou, primeiro você se aproxima, você pergunta o que está acontecendo, faça perguntas que você não vai apenas escutar, tudo bem, tá tudo jóia, né? Jesus, ele conseguiu tirar deles, extrair deles uma resposta, né? E aí Jesus foi andando com eles. Ah, aconteceu isso? Não, vocês não estão entendendo. Olha só, aconteceu isso. Aí Jesus começou a abrir os olhos deles. Começou a falar. E Jesus teve paciência, porque a caminhada de 16 quilômetros é bem longa. E Jesus foi falando, desde de Moisés até ele nascer e morrer. E Jesus foi falando. Aí quando ele chegou, ele fez que ir embora. Então tá bom, né? Não, peraí, onde você tá indo? Não, tô indo embora, não, vou seguir viagem. Não vai não, fica aqui, come com a gente, tá tarde. Então a gente tem que conversar de um modo que a pessoa vai desejar continuar com a gente. Eis o desafio, né? E aí Jesus entrou, partiu o pão, deu graças e foi embora, sumiu. Eles tinham desistido, eles estavam cegos. Jesus chegou perto, abriu os olhos espirituais dele, fez que ir embora. Eles falaram, fica Jesus. Aí quando ele ficou, aí Jesus preparou para fazer a revelação. Aí Jesus partiu o pão, distribuiu entre eles, deu graça e foi embora. Por que Jesus foi embora? Na hora da decisão, é a pessoa quem decide. Nós como conselheiros, nós como líderes, nós não tomamos decisão por ninguém. Nós orientamos, nós falamos, pode ser assim, tem esse caminho, tal, mas a decisão está na pessoa. Então o bom conselheiro, ele abre os olhos, ele dá a direção, ele mostra as possíveis orientações, os possíveis caminhos, mas a decisão está na pessoa. Amém? Então, e aí quando Jesus foi embora, eles, peraí, esse era Jesus. Meu Deus, era Jesus e a gente tinha desistido de tudo. Não foi ele que fez isso. Olha só como nosso coração mudou, como foi bom. Meu Deus, vamos embora. E voltaram para Jerusalém. Então nós temos que agir de modo que a pessoa queira voltar para a presença do Senhor. Amém? Essa é a aula 8. Vamos falar agora sobre a aula 9, que é instrumentos para o processo de cura da alma, ok? O que eu preciso fazer para ajudar uma pessoa a ser curada, ter sua alma curada, ter sua alma restaurada? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu como conselheiro, entende? Eu como conselheiro, você que vai receber a cura. Primeira coisa, ter comunhão com Deus. Como que eu consigo comunhão com Deus? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, obedecendo, ok? A comunhão com Deus só é possível assim, porque Deus é espírito e a nossa comunhão com Ele tem que ser espiritual, ok? Então o primeiro passo para a pessoa ser curada da alma é ela ler a Bíblia, orar, obedecer. Por que a gente fala tanto obedecer? Porque o que afastou o homem no Éden foi a desobediência. Entende? Então, a primeira coisa que você faz é obedecer, voltando, ok? Então, quando você ora, lê a Bíblia, obedece, você fortalece seu espírito, que são as áreas que o diabo te ataca. Para que você não leia a Bíblia, para que você não ore, para que você não obedeça. Vou assistir culto nada. Vou assistir célula. Tem mais o que fazer. Não manda em mim não. Quem esse líder pensa que é? A gente ouve muito isso, né? Só que o diabo, ele age justamente para nos enfraquecer e nos tornar mais fácil de dominar, ok? Então, primeira coisa, leitura da Bíblia, oração, obediência. Segunda coisa, que pode curar a alma, os dons do Espírito. Às vezes você está orando, está aconselhando uma pessoa e Deus te dá uma revelação. E você tem Deus te traz uma palavra de revelação. E aí você fala exatamente o que a pessoa precisava escutar. Né? Palavra, dom de discernimento dos espíritos. Às vezes você está
tá ali ministrando ou aconselhando, e aí o Senhor mostra que a pessoa tem algum demônio, alguma doença, alguma brecha, ok? A palavra de sabedoria, aquela palavra Deus te usa e você fala aquilo que a pessoa, que vai trazer luz ao entendimento da pessoa. Já aconteceu muito comigo. Eu ir no atendimento e Deus usa o pastor, a pastora, a missionária para me trazer direção. E outra coisa que vai trazer libertação é fé. Sem fé, você não consegue nada. Ah, Maria, mas eu não tenho fé. Ora, peça ao Senhor fé, ok? Outra coisa. Ah, eu só vou ser curada se vier me botar a mão sobre mim. Não. No culto, quantas vezes durante a pregação o Senhor me curou? Quantas vezes? Não aconteceu uma, aconteceu N vezes, acontece. Outro dia eu estava no culto e a palavra foi tremenda. Isso no arena, isso na célula, no culto de domingo, nos eventos. Uma palavra que vai gerar cura em mim. Né? Então, quando que eu devo estar atento? O tempo todo. Todo culto, qualquer momento que você estiver diante do Senhor, onde a palavra está sendo ministrada, você pode ser curado. Amém? Já aconteceu de eu ser curada durante o louvor também. Por isso que eu mando o link, né? Eu mando o link, olha, assista o culto, vem pro culto, tá? Conseguiu entrar no culto? Porque eu sei que ali você tem uma oportunidade. Outra forma, objetivos do aconselhamento é ajudar as pessoas a ser uma pessoa melhor, a ser um melhor parente, um melhor irmão, um melhor discípulo, um melhor filho, filha. O objetivo do aconselhamento é te levar a ser um cristão melhor, um cristão genuíno. Hoje, eu sou uma serva de Deus melhor, uma filha melhor, uma irmã melhor, uma mãe melhor, porque eu fui sendo curada. Tudo aquilo que me atrapalhava, que me impedia, tem sido desfeito. E eu ainda tenho uma caminhada longa pela frente, amém? Os princípios básicos no aconselhamento cristão. A pessoa do conselheiro, ela precisa ter uma vida debaixo de supervisão. Eu tenho a missionário que me supervisionam, ou seja, para eu cuidar, eu preciso ser cuidado. Para eu aconselhar, eu preciso estar sob conselho, entendeu? Como que você vai receber conselho de uma pessoa que não tem comunhão com o Senhor, não tem comunhão com o Espírito Santo? Você vai ficar escutando uma pessoa que não tem Deus para te apresentar? Eu não quero. Ok? Outra coisa, você precisa ter empatia. Você vê que a pessoa está sofrendo, você sente dor no seu coração. Foco. Outra coisa que é difícil, pelo menos para mim, que penso mil coisas, mulher assim, né? Pensa mil coisas ao mesmo tempo, tem N soluções para N problemas ao mesmo tempo, né? É ter foco. Quando você vai escutar alguém, uma das coisas que a gente faz na nossa igreja, senta de frente para a pessoa, olha para a pessoa, fica olhando para a pessoa e escutando. Esquece o celular, bota no silencioso, desliga o celular e fica ali escutando, prestando atenção, que às vezes uma palavrinha, uma coisinha que a pessoa vai dizer vai trazer luz a toda a situação. Então temos que ter foco, ok? Aprender a ouvir é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, porque eu gosto mais de falar, né? Mas graças a Deus tem melhorado. Aprender a escutar, não é pregar, é escutar, levar a pessoa a refletir. Eu tive uma discípula uma vez que ela me ligou, ai, com raiva, minha mãe falou isso, pá, eu escutei, ela falou. Aí quando ela terminou, eu falei, e seu quarto? Ela reclamou, porque a mãe dela falou que o quarto dela tava cheio de Maria Mulambo, né? Tinha Maria Mulambo, porque tava um nojo o quarto dela. Aí ela achou um absurdo, que a mãe dela falou que ela tava cheia dos capetas. Aí ela virou pra mim, aí na hora que ela falou, eu falei, e aí, então me conta. Seu quarto tá arrumadinho mesmo? Sua mãe tá equivocada? Aí ela se calou. Então a gente tem que levar a pessoa a refletir. Temos que ser sinceros.
Não adianta você falar da boca para fora dizer que se importa, que se interessa pela pessoa e na verdade você não tá nem aí para ela, né? Então existe toda uma gama de posicionamento, de postura que você deve ter para você ser um bom conselheiro. Amém? Era isso que eu queria falar com vocês sobre a aula 8 e 9 do IV do segundo módulo, beleza? Beijo!